Boas-vindas a esse nosso mergulho profundo na obra-prima de Paulo Coelho, O Alquimista. Olha, para quem quer absorver grandes ideias e filosofias incríveis, mas está sem tempo de ler o livro todo, ou simplesmente prefere consumir conteúdo assim de um jeito bem mais dinâmico, esse material foi desenhado sob medida. A ideia aqui é desvendar todos os grandes mistérios dessa jornada lendária, garantindo que a gente entenda cada ensinamento de forma super direta, condensada e, claro, inesquecível. E a gente já começa direto com uma das frases mais impactantes de toda a narrativa. Quando quer com vontade alguma coisa, é porque este desejo nasceu na alma do universo. É exatamente esse pensamento fortíssimo que molda a filosofia central de toda a história. Traz uma ideia muito empolgante, sabe, de que os nossos anseios mais profundos não são só caprichos isolados. Eles são, na verdade, uma força cósmica verdadeira que se movimenta a favor de quem decide agir. E para entender como essa transformação acontece na prática, a gente vai passar por 5 marcos filosóficos bem claros. Primeiro, o chamado do sonho. Depois, o conceito de lenda pessoal. Aí vamos para o mercador e o medo. Em seguida, a linguagem do deserto. E para fechar com chave de ouro, a alma do mundo. Vamos lá! Parte 1. O chamado do sonho. É aqui que começa a nossa jornada. Olha só a imensa amplitude de tempo e de geografia dessa viagem do Santiago. Tudo começa lá na calmaria ilusória dos campos da Andaluzia. Dias depois vem a chegada a Tarifa. Mas logo no primeiríssimo mês já rola um baita revés com um assalto em Tanger. E aí demora um ano inteiro de trabalho super duro até ele conseguir sair de uma loja de cristais. Para só no segundo ano alcançar o oásis de Al-Faium. Entender essa escala toda exaustiva é fundamental para a gente sentir o peso do tempo e o preço real da persistência nessa narrativa. Bom, tudo começa a mudar por causa de uma perturbação no meio da noite. O Santiago é um jovem pastor, super satisfeito com a vidinha livre dele. Só que o rebanho representa algo muito maior, a famosa zona de conforto. As ovelhas já conhecem a rotina, não questionam o que vai ser do amanhã e se contentam ali com a água e pasto. Mas esse conforto é quebrado por um sonho que não para de se repetir, mostrando tesouros escondidos lá nas pirâmides do Egito. Essa inquietação toda faz com que ele procure uma cigana, que logo de cara exige 1/10 de qualquer tesouro futuro. E quer saber? Esse é o empurrão que ele precisava para quebrar a inércia e largar aquela vida super previsível em busca de um propósito bem maior. Parte 2. O conceito de lenda pessoal. A nossa verdadeira missão. Aqui, a filosofia central da obra é exposta por um rei bem misterioso, um senhor idoso chamado Melquisedeque. Ele explica que a lenda pessoal é basicamente aquilo que o indivíduo sempre desejou fazer, a verdadeira missão de um ser humano na Terra. O rei ensina que, com o passar do tempo, as rotinas e a própria sociedade tentam convencer a nossa mente de que é simplesmente impossível realizar esse propósito. Mas, na verdade, essas forças adversas estão só testando a gente, preparando a nossa vontade. Porque o universo vai sim conspirar para ajudar quem realmente se recusa a aceitar uma vida mediana. E para ajudar nessa travessia super incerta, o rei entrega um presente físico de um valor inestimável. 2 pedras divinatórias, chamadas Urim e Tumim. Uma é preta, a outra branca, e elas significam sim e não. O propósito prático delas é ajudar a decifrar os sinais do mundo, bem naquelas horas em que a confusão bater forte. Mas a grande sacada, a lição mesmo que vem com essas pedras, é a absoluta importância de nunca abrir mão do próprio poder de escolha. É sobre manter a clareza e assumir de verdade as rédeas do próprio destino. Só que aí, a bela teoria esbarra muito rápido numa dura realidade prática. Logo depois de cruzar o mar em direção à África, o Santiago é roubado num mercado em Tanger. Ele perde todo o dinheiro numa terra completamente desconhecida. E aí fica aquele suspense enorme no ar, trazendo uma pergunta super dramática. Desistir ou continuar a jornada? Aceitar ali o papel de vítima indefesa ou bater no peito e assumir o papel de um aventureiro em busca do seu tesouro? Parte 3. O mercador e o medo. O grande embate entre conforto e risco. Para conseguir sobreviver, o protagonista arruma um emprego na loja de um mercador de cristais. E o aprendizado que sai desse encontro tem uma profundidade psicológica impressionante. Pensa bem, o mercador sonha a vida inteira em fazer uma peregrinação até Meca, mas ele se recusa a viajar por um motivo que paralisa muita gente: o medo da própria realização. Ele morre de medo de perder a única esperança que faz ele acordar todos os dias. Fica muito claro como a mente humana prefere, muitas vezes, o conforto e a segurança de uma fantasia, rejeitando totalmente a responsabilidade e os riscos imprevisíveis que surgem ao tentar transformar um sonho em realidade.
E existe um contraste gigantesco entre essas duas posturas perante a vida. De um lado, a estagnação total do mercador. Ele guarda o sonho ali numa redoma, intocável, usando isso só como um alívio para a rotina chata e repetitiva dele. Do outro lado, a gente vê o impulso dinâmico do Santiago. O cara trabalha incansavelmente, junta uma pequena fortuna com os cristais e, mesmo assim, tem a audácia de arriscar de novo todo esse conforto financeiro que ele acabou de conquistar só para ir atrás da meta dele lá no Egito. Durante toda essa convivência longa, o mercador saca que é simplesmente impossível frear a inovação e a vida que o Santiago trouxe para a velha loja dele. É aí que ele solta uma palavra absolutamente crucial nessa história: maktub. É uma expressão árabe de aceitação, de reverência, que significa está escrito. É aquela compreensão bem madura de que existem acontecimentos que são inevitáveis no fluxo da existência, mostrando que as correntes do destino não podem ser contidas quando a gente abraça, de forma genuína, o fluxo do universo. Parte 4. A linguagem do deserto. A sabedoria que vem das areias. Entrando finalmente na caravana para o Egito, um novo personagem ganha destaque: o inglês. Ele é um cara super intelectual, profundamente letrado e que está obcecado por encontrar a pedra filosofal e o elixir da longa vida. Só que a abordagem dele é completamente engessada, sabe? Presa em livros pesados e fórmulas complexas. O Paulo Coelho usa o inglês para fazer uma crítica a esse aprendizado excessivamente intelectualizado que muitas vezes ignora a experiência do mundo real. O choque é imenso quando a gente compara isso com a forma super observadora e intuitiva do nosso protagonista. Enquanto o inglês enfia a cara nas páginas, o Santiago está lá aprendendo com o mundo ao redor. E a mecânica dessa linguagem universal acontece em 3 etapas bem claras. Primeiro, observar profundamente os sinais mais sutis da natureza. Segundo, viver cada momento de forma absoluta, no tempo presente. E terceiro, conectar-se à alma do mundo. É justamente prestando atenção no silêncio agudo do deserto e nos instintos silenciosos dos camelos que a gente consegue compreender onde está o perigo de verdade e onde está a salvação. Um dos camelos resume essa filosofia meio brutal de sobrevivência e plenitude com uma precisão cirúrgica. Aquele que conseguir permanecer sempre no presente será um homem feliz. E olha, ignorar os lamentos pelas tragédias que já passaram e bloquear aquelas ansiedades que paralisam sobre a guerra se formando no horizonte não é só um conselhinho reconfortante, não. No meio daquelas areias de um deserto que simplesmente não perdoa erros, manter o foco 100% no agora é a ferramenta mental exigida para continuar vivo. Parte 5. A alma do mundo. A força que conecta tudo. A alma do mundo é, sem dúvida, o conceito mais místico e profundo apresentado em toda essa jornada. Ela é descrita como a força espiritual única que conecta absolutamente todas as coisas numa mesma essência vital e super vibrante. Pode ser uma pedra bruta, um grão de areia, uma ovelha, uma pessoa ou até mesmo uma ideia invisível. Tudo, absolutamente tudo, compartilha a mesma origem. E atingir essa compreensão fina da rede que interliga o universo inteiro é o que permite, lá no fim das contas, a leitura fluente da linguagem universal. Aí, depois de uma travessia super torturante, com aquele calor infernal e a ameaça de morte batendo na porta todo dia, surge o oásis de Al-Fayum. O alívio sensorial é uma coisa absurda. O que aparece lá no horizonte não é só uma pocinha de água, não. É um santuário colossal. Uma estrutura massiva com 50.000 tamareiras e 300 poços artesianos. É uma explosão literal de vida verde e sombra no meio de uma paisagem letal. Um respiro monumental, vital, tanto para o corpo quanto para a mente. Agora, manter tanta vida assim num ambiente tão hostil exige regras geopolíticas inquebráveis. O oásis é declarado por todas as tribos como um território estritamente neutro. Qualquer arma tem que ser confiscada logo nos portões de entrada. Se tiver exército em guerra, eles só podem derramar sangue fora daqueles limites, lá na vastidão das areias. Isso cria um pacto frágil, mas super eficiente, de proteção incondicional para os milhares de famílias, mulheres e crianças que vivem ali. E é dentro desse baita refúgio que rola a busca pelo mentor definitivo. O alvo é o famoso alquimista, um sábio lendário que, dizem as más línguas, tem uns 200 anos de idade. Só que procurar por ele pelas tendas é frustrante, porque a população comum enxerga ele de um jeito muito raso, só como um curandeiro que passa a erva para a dor física. Mas a narrativa é genial ao unir a trama terrena com a filosófica, revelando que o alquimista é, na verdade, o mestre absoluto de todas aquelas correntes invisíveis e da linguagem universal. Chegando no ponto crucial, o clímax transformador de toda essa caminhada filosófica se resume numa afirmação que é incrivelmente simples, mas de um peso esmagador.
Tudo é uma coisa só. A jornada lá do início do pastor, aquela hesitação com o medo do mercador, os códigos confusos nos livros do inglês, o movimento superletal das tempestades de areia e o próprio ouro, tudo isso pertence à mesma corrente de energia ininterrupta. E reconhecer essa totalidade, sem ficar separando as coisas, é o segredo final para entender que o universo realmente se dobra para quem age em plena harmonia com o todo. E para fechar o nosso mergulho, todo esse aprendizado gigantesco se transforma agora numa provocação super prática para quem está acompanhando a gente. O que impede o ser humano de viver a própria lenda pessoal? Agora que a gente já mapeou e absorveu conceitos como zona de conforto, o medo que paralisa a vitória, essa força universal toda e a importância de observar o agora, cabe a nós confrontar os limites do nosso próprio dia a dia. As ideias que exploramos aqui provam por A mais B que ter a coragem de assumir riscos é o primeiríssimo requisito para fazer o destino trabalhar a nosso favor. Muito obrigado por acompanhar.